Então vamos lá, eu queria discutir um pouco, destacar bem então quais seriam as causas individuais e populacionais da obesidade, né, e acho que com isso a gente consegue entender bem a origem do problema, né. Hã, por que uma pessoa desenvolve obesidade? Bom, existem diversos fatores de risco descritos na literatura que mostram que pessoas com esses fatores de risco têm um aumento de ter, no risco de desenvolver obesidade. Por exemplo, alimentação não saudável, predisposição genética, questões hormonais, obesidade materna, né, e risco de obesidade na criança, etc, etc. Estresse, medicamentos, tudo isso são fatores que têm sido identificados na literatura que aumentariam o risco aí de pessoas desenvolverem obesidade, né. No entanto, quando nós começamos a olhar para o problema da obesidade como uma questão populacional, né, é necessário a gente identificar quais são os fatores que são compartilhados por uma população, né, e que consigam explicar, portanto, hã, o aumento da obesidade como fenômeno populacional, né, como epidemia, como eu vinha falando anteriormente, né. Ah, então é comum as pessoas tratarem a obesidade ou alimentação saudável, atividade física como escolhas individuais, né? Mas quando a gente olha para um fenômeno mais amplo, é possível entender que está bem longe disso. Na verdade, nós vivemos num ambiente obesogênico e que favorece escolha de uma alimentação não saudável, né, ou acaba, sendo inevitável uma alimentação não saudável e um estilo de vida menos ativo, né. Hã, um bom exemplo de discernir o que são causas individuais da obesidade e o que são causas populacionais é a gente pensar em predisposição genética, né, quer dizer, quando a gente discute predisposição genética à obesidade, é bastante aceitável, né, você entender que uma pessoa, com histórico familiar aí de obesidade tem maior risco de desenvolver obesidade, né. Então, sem dúvida, é um fator de risco para pessoas com essa predisposição genética aumentar, ter obesidade no futuro. Eh, mas quando a gente olha para um fenômeno populacional, o que a gente quer saber é, essa possível causa da obesidade explica o aumento da obesidade na população? Em outras palavras, eh não é plausível a gente pensar que houve grande mudança no código genético da população brasileira e mundial e, consequentemente, aumentou muito a predisposição genética das pessoas. Então, a genética não muda drasticamente ao longo de anos e décadas, né? Para a gente explicar a obesidade, a gente precisa o aumento da obesidade como epidemia, a gente precisa identificar o que antecede essa epidemia, né? Os fatores compartilhados pelos indivíduos que, que poderiam explicar, então, esse aumento da obesidade como epidemia, né? Então, aqui eu trago alguns dados, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem dados um pouco mais históricos mais antigos aí sobre a prevalência de obesidade nos Estados Unidos. Isso aqui é um artigo publicado no Lancet Public Health que traz essa perspectiva, né, das causas da obesidade na população, né? Se a gente for identificar, aqui a gente tem a proporção de pessoas vivendo com obesidade, né, nos Estados Unidos ao longo dos anos, aqui no eixo X, em homens e mulheres segundo faixa etária. O que a gente pode perceber é que até aproximadamente a década de 70 aqui, a prevalência de obesidade não aumentava nos Estados Unidos, né? E a partir da década de 70 aqui, houve um aumento expressivo, né, na prevalência de obesidade, né? Então, o que a gente pode perceber é que provavelmente algo que aconteceu, fatores compartilhados por todas essas populações aqui, subgrupos da população, né, de faixa etária, sexo, são fatores que antecederam essa epidemia, que são provavelmente os principais drivers, né, os principais que explicariam então o aumento da obesidade como epidemia.